Fala, queridos e queridas! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o nosso Pod Encucar, que vem lá de Romanos 12:2, né? E transformai-vos pela renovação de suas mentes, para que vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glórias. Esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração para falar do que a gente mais ama, que é Cristo, a palavra, e ouvir boas histórias, contar boas histórias. Todo mundo gosta de uma boa história, certo? Opa! Então, e a galera aqui tem boas histórias, então... Top! Falar com Espero nós que- mesmo. A galera certa aqui. Mas Então, galera, na verdade, a gente tem um tema, mas a gente pode dar uma viajada, a gente não quer ficar preso. A gente quer ouvir os testemunhos da galera. Então, essa é a ideia realmente. O nosso tema hoje é como descobrir o seu chamado. Porque chamado é uma parada que a galera tá falando o tempo todo, né? E o pessoal fica meio ansioso. Pô, não sei qual que é o meu chamado, eu tô vivendo, vivi até aqui, sei lá, 30, 40, 50 anos e não sei qual que é o meu chamado. Será que eu tô vivendo A gente chamado, vai discutir né? isso aí. Galera Como se você perde, né? descobriu o teu chamado, como que eu descobri o meu chamado, o Rodrigão descobriu o chamado dele. A gente vai descobrir isso aí, Isso aí. beleza? Sejam bem-vindos aí, o Rodrigão, Nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Ó! Ó, Caramba, da eu tinha Bertelli, pensado nisso, cara. Que top! E o nosso amigo Alfa, cara, que é o principal aqui, que câmera. fez com que isso tudo fosse possível. O cara, mestre das câmeras aí. Fala um oi aí, Alfa. se Oi você- galera, apresentação aí. Grande homem, literalmente, gente. É isso aí. Senhores, então, bom, não quero me ater a uma pauta, mas acho importante a gente falar o que é pra vocês chamado, e como chamado é diferente de propósito, se é que é diferente, e como que vocês descobriram o chamado de vocês. Quer começar, Wesley e Rodrigo? muito bem, vamos lá. Vai lá, Rodrigo. Cara, pra mim, como você falou, eu acho que o chamado ele tá inteiramente ligado ao propósito, né? Porque Deus nos criou com um propósito, desde o fundamento, desde Adão. Quando Deus criou Adão, ele tinha um propósito para Adão. Sempre um objetivo. Né? Sim, e aí nos criou com um propósito. E no meio nos deu um chamado. Sim. É como a gente estava conversando, é um presente de Deus para as nossas vidas, né? Assim como quando Deus nos acrescenta o dom que cada um tem, né? Então, e como Deus nos vê como um corpo, cada membro tem um objetivo, cada membro tem um propósito, as mãos servem para segurar os olhos para verem. Então, para mim, isso está ligado. Né? O propósito com o chamado está ligado. O propósito eu tenho e através do meu chamado eu cumpro o meu propósito. Amém? Amém. Eu creio nisso também. Topzera. Cara, eu acho que assim, só pra agregar o que o Rodrigo falou, acho que ele tem muito razão em relação a isso, porque assim, existe uma questão muito importante, cara, em relação a isso. Nem sempre os nossos sonhos vai caminhar com o nosso chamado. Isso é uma parada muito forte. Porque é aquele negócio, né, Wes? Você chega pra Jesus, você tem vários sonhos, vários desejos. Aí você conhece Jesus, vai mudando tudo, né, cara? Comigo foi assim. Até porque a gente crê na palavra, né? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Opa. Então, porque assim, o que acontece? As pessoas do mundo falam assim, pô, o cara largou tudo, vai só pra igreja, que não sei o que e tal. Mas, mano, não é assim. Jesus, ele preenche, ele te dá aquela... Parece que você tá vivendo, você tá cumprindo aquilo que você nasceu pra ser, pra fazer, né? E com certeza, essa questão de propósito, chamado, e as suas vontades, que nem tem final de semana que eu queria ficar só vendo série e filme. Mano, é uma parada que eu amo. Só que eu posso? Não posso. Eu tenho que sair, eu tenho que ir pra igreja. Muitas das vezes fazer um trabalho evangelístico, sabe? Então, assim, a gente vai lutar com... Isso é só um exemplo superficial do que é o chamado. O chamado, ele vai muito mais além do que você saber o que você nasceu pra fazer. É você renunciar. Mano, o chamado tem muito a ver com renúncia, cara. Tem muito a ver com renúncia. Com certeza, cara. E é muito louco, né? Que a palavra chamado é tipo
alguém te chamando pra algo, né? É tipo assim, Deus chamando o Wesley pra fazer alguma coisa. E essa alguma coisa eu creio muito que é a grande comissão. Porque o nosso propósito é a eternidade, certo? Sim. Então é Deus chamando Wesley, eu vou te usar dessa forma para você cumprir a grande comissão dessa forma. Para que mais pessoas me conheçam, para que elas sejam salvas também. Então, cara, assim, cada um é usado de uma forma diferente. E é Deus chamando. E é muito interessante porque você sabe qual que é a primeira vez que a palavra chamado ou chamou aparece na Bíblia? Gui, não. Usa seus dons de mestre. aí, porque- Gênesis, cara. Gênesis. É Deus chamando Adão para conversar. Adão, cadê Poxa, você? E Adão tinha verdade. acabado de pecar. Acabado de. E aí Deus estava bater a chamando nave, Adão né? para o quê? Para trocar uma ideia, para conversar, cara. Sim. Então, eu creio muito que o primeiro chamado de cada um de nós é um chamado para relacionamento. Top. Sim. Perfeito. Porque o relacionamento, ele faz parte da vida cristã. Se você não tem um relacionamento com Deus, logo você você não consegue cumprir o Religioso, propósito. Você não consegue cumprir aquele propósito para qual você foi chamado. Correto? Não tem como. Não tem Não como tem nem com você como. descobrir qual que é a vontade de Deus pra você. Sim, e vamos combinar, né? Nós estávamos dialogando aqui anteriormente e estávamos falando que o propósito realmente está ligado à intimidade. O chamado à intimidade. Com certeza. Até porque não adianta, né? Eu acho que o chamado, o propósito em Deus é o quê? Você ganhar vidas. É cumprir a grande comissão, né? Entende? Só que assim, tem um porém que é um tema até para outro assunto, a questão da salvação. A questão é, chamado entra no quesito galardão. E galardão, Aí. salvação, Aí isso é bom. é duas coisas, tipo assim. Então vamos lá, Wes, já que você já entrou no assunto. Se você não cumpriu o seu chamado, você é salvo? Você pode ser salvo? Mesmo não cumprindo o seu chamado? Então, é que assim, é duas coisas bem complicadas que andam lado a lado, mas ao mesmo tempo é fácil. Porque assim, ó, é a mesma coisa de eu juntar dinheiro a vida toda. Eu juntar dinheiro. Aí, a hora que eu vou usufruir, eu morro. Ficou pra quem o dinheiro? É a mesma coisa. Eu fazia um monte de obra, até porque a palavra fala, né? Ah, Jesus, eu expulsei demônios, curei enfermos. Cara, e o camarada corre o risco de ir pro inferno e se lascar ainda, velho. Você entende? Então, tipo assim, cara, então não adianta também eu descobrir o meu chamado, fazer muita coisa pra Deus e não ter um relacionamento com Jesus. No final das contas, eu vou me ferrar do mesmo jeito. Eu fui um cabeção religioso. Tipo assim, eu me preocupei com todo mundo e não me preocupei com a minha própria salvação. Interessante como a gente está, talvez, dê voltas nessa questão, porque eu acredito assim, vamos supor que o cara, ele foi lá, levantou a mãozinha para receber Jesus, mas decidiu por algum motivo ser um cristão fiel, mas sentado no banco. Vai para o céu? Sim. Cumpriu o propósito? Não. Aceitou Jesus. E o que garante a salvação dele é realmente uma conversão. Em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Justo. Agora, Interessante, né? olha só como isso é algo a ser questionado. Se ele é um cristão fiel, logo ele descobre que o lugar dele não é no banco. Ele tem um propósito a cumprir. Chamados E vai para as obras. Para as obras. E que a Bíblia fala que uma fé sem obras ela é morta. Então o que vem da fé, né? A fé é aquilo que a gente não vê. Então assim, você crê no seu chamado, você está exercendo o seu chamado, que nem a gente crê que Deus falou com nós sobre o podcast. Onde isso vai nos levar? A gente está fazendo. É uma coisa, a gente está agindo na fé sem saber onde isso vai levar. Isso pode, às vezes, muitas vezes, não levar a nada. Mas eu não creio nisso. Eu creio que tudo que a gente faz para Deus com excelência, acho que as coisas fluem, né? Se nós gravássemos 1000 episódios do podcast e tivéssemos uma alma salva, Falou tudo. Acabou, velho. fechamos o círculo. É isso. Já valeu a Não é pena. quantidade. Não é quantidade. Não. Volta de Nunca novo ao foi. propósito. Volta ao propósito. Então, e tem uma outra coisa.
que as pessoas têm? Chamado e propósito. Acho que chamado e propósito é altar. Ou fazer parte da banda, do louvor, ou ser um pastor, ou estar no altar, né? Mas, cara, olha, a igreja ali, o templo, não vou nem colocar a igreja, o templo, é só uma fração de quem é Jesus, de quem é, do que é o evangelho. E as pessoas ficam muito presas nisso, né? Dentro da igreja. Nossa, mas é meu chamado. Ai, é meu chamado. Meu irmão, todo mundo é chamado. Cristo, ele chama todo mundo. Meu, sai da selva, vem para a maravilhosa luz, vem e me segue. Isso é chamado. Então, assim, descubra o seu propósito. Como que tu descobriu o seu chamado? Ou tá descobrindo ainda, né? Porque Deus ele vai liberando aos poucos, né? Geralmente. Cara, eu não sei se é uma coisa herege da minha parte. Provavelmente é, então não fala. Cara, eu nunca me preocupei tanto com chamado, sabia? Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, eu penso assim, ó, a pessoa fica tão habituada, ah, é meu chamado, meu chamado. Aí vai ver, piscou, tá com 30 anos, 40 anos, o cara não fez nada por Jesus. Não fez nada. Fica travado nessa coisa. Cara, como eu disse, chamado, prega o evangelho, meu irmão. Prega. Algum lugar ali você vai sobressair. Eu creio que o meu chamado é evangelista. Como que você descobriu isso? Pela facilidade de conversar com as pessoas, em abordar, não tenho vergonha de abordar as pessoas na rua, de falar de Jesus. Então, acho que isso é uma característica muito forte de um evangelista. Eu sempre amei isso, cara, e isso pra mim foi algo que me ajudou a descobrir também, foi o ministério da minha igreja, né, que é um ministério chamado Boas-Vindas. Hoje eu não faço mais parte, mas foi, né, e pra mim foi essencial, cara, assim, receber as pessoas, cara, aquilo preenchia meu coração, sabe? Arde no seu coração e você sabe, né? Não, Tem uma convicção não tem como você não saber. É muito louco, você entende que, tipo assim, puta, eu nasci pra isso, cara. Sem contar que quando você exerce para aquilo que você realmente foi chamado, é algo natural, sendo sobrenatural, porém é com muita paixão, muita dedicação e muito amor. Né? Você não força, né? Você não força. Gera prazer, né? Gera prazer. Vai te dar prazer e você vai Sim. E o que você acrescentou e falou é uma realidade, porque os bancos estão cheios de cristãos que não sabem qual é o chamado, e o cara está lá há 15, 20, 30 anos e ainda não descobriu o propósito, que é muito mais do que o chamado, é você, qual que é o meu propósito? Entende? Sim, com certeza. Qual que é o meu propósito? E o cara fica se questionando até hoje por quê. Ele nasceu. Às vezes ele quer que um anjo apareça na frente dele e fale, você Ou aquela luz clara em cima dele. é um evangelista que foi Não chamado vai, para atuar na África. Não vai, Deus vai liberando aos poucos, né? Conta um pouco da tua experiência aí, como que você, cara, foi descobrindo o que você foi chamado para fazer, teu propósito. Cara, isso, graças a Deus, foi muito cedo, né? Porque eu já começava a dar aula, eu tinha os meus 16, 17 anos, eu dava aula na escola dominical para crianças de 5 anos de idade. Caramba, é mestre... Cara, e aquilo eu gostava, amava fazer. E aí, é claro, depois a gente vai amadurecendo e Deus vai colocando situações na nossa vida para nos habilitar a nos aprofundar naquilo que nós somos chamados. Sim. Né? E como eu acredito, né, as coisas com Deus fluem de forma leve, solta. Tão natural que é sobrenatural. Tão natural. E quando a gente atende aquilo pela qual fomos chamados para cumprir o nosso propósito, a gente não precisa correr atrás. Isso corre atrás do cristão. Com certeza. Não que você não precise fazer nada. Não que não precise fazer nada. Sua parte, né? Você dá o passo. Justamente, mas coloca o chão. Isso. Qual que é a minha parte? A minha parte é a busca, me livrar dos meus enganos, me livrar do meu eu, para viver um Cristo que vai me apontar o meu chamado, o meu propósito. E cara, eu posso testificar a sua fé, Rodrigo? Porque assim, ó, uma coisa que nem isso você falou, né? Às vezes a gente sabe o chamado,
sabe a direção, só que acontece. O diabo da procrastinação. Cara, eu tenho certeza, é estar em lugares muito longe com Cristo. Mas por aquela coisa de procrastinar, aí o crente que não gosta de fazer nada, ele fala assim, ó, mas tudo tem o seu tempo certo. Você tá amadurecendo. Ah, meu irmão, amadurece na caminhada. Então, isso aí tem os dois lados, né? Sim. Tem o cara que é super ansioso e não acontece do dia pra noite e ele quer fazer acontecer e ele faz no braço dele mesmo, mas tem o cara que procrastina existe. e fala, não, eu vou esperar Deus falar com todas as letras. Sim, que é isso, cara, e foi o meu caso. e pronto. Foi o meu caso. Já me ter, na época, já ter abrido um canal, feito um podcast, sei lá. Cara, foi uma promessa que ardia no meu coração. Cara, eu assisti os vídeos no YouTube. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso, mas imagina eu fazer isso pro Senhor, sabe? E foi muito louco, cara, essa questão de chamado, porque assim, cara, nem pra igreja eu ia. E mano, sério, e Deus falando comigo, cara, Deus falando comigo. Gente, eu metralhava minha avó falando de Jesus pra ela. Falando de Jesus pra ela, volta de Jesus, fim do mundo, que não sei o quê. E foi ali que eu tomei consciência que falei assim, pô, eu acho que não o que você se acha, tipo, eu levo o jeito pra isso, não é isso, mas flui na minha vida. Eu amo falar de Jesus. Gente, eu amava falar de Jesus sem ir pra igreja, sem me converter. Mano, olha que loucura, tio. Qualquer chance disso acontecer com uma pessoa. Sério, eu amava falar de Jesus, cara. É assim, no meu passado, me apresentaram. Você não vivia. Exatamente, Guilherme, exatamente. No passado me apresentaram Jesus. Eu sei quem que ele era, o Espírito Santo, Deus, tudo. Mas estava longe, bebia e tal, não sei o quê. Mas, gente, eu lembro uma vez que eu evangelizei um mendigo lá na Glicéria, em Campinas, bêbado. Eu lembro disso, eu não sei porque que Deus não faz lembrar isso. Eu tava bêbado. Assim, de lá do cara, assim, ó, eu falei, cara, Jesus te ama. Gente, eu não esqueço disso. Como que Deus usa as coisas loucas, mano? Eu bêbado, exercendo meu chamado. Mas você chegou a perguntar pro bêbado se ele ia aceitar Jesus Cristo? Então, eu não sei quem tava mais louco, se era o bêbado, era eu, velho. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu falei de Jesus pro cara. Então, e aí você vê que é um negócio que era meu. Que assim, que já tá te acompanhando já faz um tempo. Entende? E aí você vai juntando as peças, quanto mais você tem relacionamento com Deus, você vai juntando as peças e fala, cara, eu fui chamado pra isso mesmo. Eu me dou bem com o evangelismo, eu gosto disso. Sim. E aí Deus vai te mostrando, beleza, evangelismo é o primeiro passo. Beleza. Qual que é o segundo? Como que eu vou te usar? Vou te usar nas redes sociais? Não, vou te usar em missões. Boa, isso vou aí. te usar, sei lá, dentro da igreja. E aí cada um tem uma forma, né, de atuação. Com certeza. O Espírito é um, mas as formas de atuação são várias. Sim. Eu acredito muito naquilo que está declarado na Bíblia, em que Cristo declara que nós faríamos coisas iguais e maiores que Ele. Iguais porque nós precisamos ser semelhante a Ele, Sim. comportar como Ele, e maiores porque a nossa influência em relação a Cristo é maior, vamos combinar, porque hoje Cristo não tinha internet, então Cristo não tinha, vou abrir o meu Instagram aqui para evangelizar o mundo. Não! Cristo não tinha o que a gente está fazendo Por agora. Isso que Jesus era zica, velho, era maravilhoso. Entendeu? Mas é claro que ele sabia. Ele sabia. Cristo sabia que o seu mundo não limitava-se a Roma. Sim. Entende? Não se limitava a Israel. Cristo sabia que quando ele falava para os seus discípulos, né, até os confins da terra, ele sabia que a terra era muito maior. Né? E isso faz parte do chamado. E algo legal que acontece é que todos nós, toda a humanidade, já nasceu com um propósito. Com certeza. Cumpre você escolher querer cumpri-lo e encontrar a Cristo para isso acontecer ou não? Você aceitar o chamado. A chamada. A chamada. A chamada de Cristo, né? Adão. Sim. Exatamente. E, cara, e assim, ó, olhando pra câmera aberta ali, pra galera, que tipo assim, mano, acorda. Sério, eu assim, acho que não tem mais tempo, cara. Quem quer fazer, faz agora. Ou não vai fazer mais. Alguma coisa pra Cristo.
que Jesus tá voltando, meu. A galera tá viajando, tipo assim, o meu chamado, que não sei o quê. Mano, vamos, tio, vamos, faça, sabe? E de repente, o chamado é na sua empresa, na sua família. Muitas vezes É só isso. Muitas vezes né? Exatamente, às vezes o seu chamado é salvar uma vida. E acabou. E essa vida vai virar um pastor que vai ganhar 1 milhão e trelelê de vidas. É isso. Entendeu? Isso. E é isso, as atuações nos vários montes da sociedade, né? Que a igreja é um monte só, existem outros 6, se eu não me engano. Sim. Economia, família, Sim, artes. Né? Artes. Política. Política. Na verdade, o que você acabou de falar foi o que aconteceu com Paul Yan-Shu, né? O pastor que era o maior da Coreia. Coreano, maior, isso que eu ia falar, o coreano, né? Foi uma missionária que evangelizou e salvou ele, só que se você perguntasse qual que era o nome da missionária, ele não saberia falar. Ele nem lembra. E esse cara é o dono da maior igreja do mundo. Da Coreia e do mundo. Mano, a Coreia tá glória a Deus, membros, velho. Né? A igreja Sim. E, cara, e é muito isso. A gente fala de ver pastores conhecidos, né? Cantores, né? Mas, cara, a grande massa esmagadora dos principais evangelistas é o anonimato, sabe? É a pessoa que não aparece, que ninguém conhece. Às vezes é um evangelista que lá no passado plantou uma semente. Às vezes por causa daquela pessoinha, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não faz diferença na vida das pessoas, mas, cara, uma palavra que você fala pra pessoa, total. Cara, você... É uma semente, né? Sim. É a semente que você tá plantando. Agora, é isso aí. Você tá plantando, a semente vai cair à beira do caminho, vai ter semente que vai cair nos espinhos, mas vai ter semente que vai cair na terra boa. E às vezes você não vai colher. Muitas vezes você não vai colher. Ok? Agora, voltamos à pergunta para você. E o seu chamado? Muito bom. Cara, meu chamado, eu acho que, assim, primeira coisa que eu acredito é isso, né? Fui chamado, em primeiro lugar, para ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então é assim, cara, eu nunca me vi como um mestre, como alguém que ensinava a palavra. Nunca. Antes de conhecer a Cristo. Porque antes meu sonho era outro, cara. Meu sonho antes de conhecer Jesus era ganhar dinheiro, ter uma boa família, ter um conforto, ter férias ali, sei lá, 30 dias no ano. Padrão, né? E viver confortável. E eu acho que esse pode ser o sonho de muitas pessoas que estão aí atrás da tela. Mas a partir do momento que você conhece a Cristo e que você tem um relacionamento sincero, isso é importante, porque você pode achar que você conhece a Cristo, mas se você não é verdadeiro com Jesus, ele não coloca os sonhos dele no teu coração. Eu acredito nisso. Porque você não dá espaço para ele. A partir do momento que você dá espaço e você fala, cara, Jesus, eu quero os teus sonhos, não importa mais os meus sonhos, porque você é o centro de todas as coisas. Eu não quero mais nada, eu quero o Senhor. E ele vai colocando os sonhos dele no teu coração. E aí o negócio muda drasticamente e mudou pra mim. Porque eu nunca imaginei em ser, sei lá, professor de teologia ou da Bíblia. É os improváveis, né? Hoje arde no meu coração pregar o Evangelho. Uhum. Hoje eu não me vejo trabalhando, fazendo qualquer coisa que seja separada do Evangelho. Quando você se volta para Cristo, as coisas caem, o seu eu tem que cair. Sim. E aí você tem que começar a viver como Paulo viveu. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa passagem, eu acredito muito que Paulo, quando ele se referiu a isso, ele estava falando de uma forma bem real, bem verdadeira. Porque quando você lê isso na Bíblia, o sentimento que me dá é que Paulo realmente não sabia quem era mais ele. Uhum. Ele não sabia mais descrever a pessoa em si, mas ele se identificou ao ponto que a importância de Cristo tomou a vida de Paulo. Nossa, isso é maravilhoso, cara. E isso é viver em Cristo, isso é viver para Cristo, isso é viver, a rotina sua muda, os propósitos seus, é o que você falou. A minha ideia de viver era
fazer os meus desejos, realizar as minhas vontades, mas quando eu tenho um Cristo que me abriu os olhos... É isso, abrir os olhos, né? Acho que esse é o negócio. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Sim. Palavra de Deus, né? As escamas, E é isso, né? né? Deus fala como? Como que Deus vai revelando a vontade dele? Deus fala de diversas formas, né? Sim. Mas a forma com a qual Deus mais fala é pela palavra. Com certeza. Luz É para o Bíblia, meu mano. caminho. É Bíblia. É Bíblia. Porque se você não tem um relacionamento com isso, cara, você tá tateando no escuro. A Bíblia fala isso. Você não sabe onde você está indo. Você está indo para qualquer vento de doutrina, né? Sim, sim. Qualquer vento de doutrina. Ou você está vivendo para agradar pessoas. Muitas vezes a gente está vivendo para agradar pessoas. Sonhos de pais. É. Quantos filhos que são médicos porque os pais são médicos, os pais médicos, quiseram mas esses o sonhos cara pro filho, nem- o filho tá vivendo isso. Sim. Às vezes você não foi chamado para fazer isso, cara. Sim. E como que você descobre? Palavra. Uma Relacionamento com Deus. Ele vai revelar a vontade dele. Essa palavra é o que a gente volta, né, em meio, a gente discute, porque a palavra, ela não é mais um livro. A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia, ela é uma pessoa. Top. A pessoa de É Cristo. isso. Ela é a palavra. pessoa de Cristo. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade. A verdade é a palavra. A verdade que transforma, que liberta. E, cara, e não tem como. É, tipo assim, nos meus piores momentos, cara. Só aquele dia que você acorda que meu pai de misericórdia, o que tá acontecendo? O mundo se rebelou contra mim, né? Mas é muito louco, cara. Parece que você lê a Bíblia. Vou dar um exemplo. Antes de dormir. Eu costumo fazer meus devocional antes de dormir. Eu acordo muito cedo pra trabalhar e misericórdia. Dá pra fazer de manhã, não. Você tem que acordar muito mais cedo ainda. Eu faço antes de dormir. Cara, no outro dia eu acordo, parece que ganhei na Mega Sena. Mano, eu acordo bem, sabe? Uma satisfação de viver, vai lascado no banco, tudo. Gente, cristão tem que andar reto, tá? E é isso. Mas assim, às vezes tá com um monte de BO, um monte de coisa. Mas, cara, parece que você tem tudo. É muito louco, cara. Não, e na verdade você tem tudo que importa. Exatamente. A gente tem esse entendimento, né? Mas eu falo de uma forma assim, muito das nossas fraquezas. É muito louco, cara. É instantânea a parada. Parece que aperta um botãozinho ali que você... Então, a palavra é muito real, cara. Muito real. Acho que assim, a gente vive um excesso de informação e o povo está perecendo por falta de conhecimento. Por quê? Não lê a palavra, não lê a Bíblia, né? Por mais que tem pastores, pessoas top pregando por aí, chamado que não sei o que, tal, ou vai, não sei o que. Mas, cara, é você e Deus. Existem homens consagrados, a gente sabe, homens usados por Deus, como nós somos dirigidos por um homem usado por Deus. Mas cada um tem a sua experiência. Cada um tem que viver a sua vida cristã. Não dá para você jogar a responsabilidade. Sim. Se bem que muitos fazem isso. Agora, voltando no propósito muitos cristãos também, talvez, têm dificuldade em encontrar o seu propósito, porque talvez nunca oram sobre isso. Deus, me revela o seu propósito. Isso é importante. Deus, me dá o caminho para eu encontrar o meu propósito. Por que, Rodrigão? Será que é medo de Deus falar uma coisa que é muito contra o que você está querendo? Eu posso falar uma coisa muito dura aqui? De verdade? Pode, a gente corta. Assim. Tá bom, a gente corta. Eu acho que muito acontece por uma palavra que eu acho de verdade, no meu modo de entender, porque eu já vivi isso, já fui isso. Por causa de uma palavra chamada religiosidade. A religiosidade, ela é como você colocar um óculos, só que com as lentes todas cobertas, escuras, pintadas de preto. Sim. Você pensa que você enxerga, mas você não enxerga. Você pôs o óculos para enxergar, mas na verdade não. As lentes estão pretas. Ok? Então, a religiosidade impede de você
conhecer o seu propósito, automaticamente, se você não conhecer o propósito, porque a religiosidade está te impedindo de ter um relacionamento. O que impede um cristão de ter um relacionamento verdadeiro com Cristo? Para mim, na minha forma de entender, chama-se religiosidade. Com certeza. Cara, a partir do momento que a igreja virou clubinho pra ver os amigos se encontrar e, cara, você tá fardado ao inferno. É muito, muito duro, assim, mas você tá. Sabe por quê? Porque, tipo assim, cara. Mas faz parte, né? A comunhão faz parte, né? Não, sim, não é. A igreja é isso, né? Sim, não é descartando a comunhão, mas eu falo no sentido assim, a pessoa vai pra tudo, velho. Mas na hora de ouvir a palavra, fica conversando. No louvor, cai, nossa, uma lágrima do olho da pessoa. Não que isso quer dizer alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tá. Bem claro. Deixar bem claro isso, que às vezes a pessoa tá lá assim, ó. Somente quando vê o câmera, né? Vê o câmera da foto, já tipo assim, já começa, meu Deus, até rodar no manto, né? Vê o Alfa filmando tudo lá, né, Alfa? Tipo, Ô, Alfa, fala aí, muita gente aparece aí na câmera? Louco, já fechou os olhos. Quem pega, o pessoal fala, nossa, eu não fiquei bonito naquela foto, né? Então acho que existe muito essa questão, cara, que tem que tomar muito cuidado, né? Cara, eu falo assim, eu não sou perfeito, gente, eu não sou padrão pra ninguém, mas assim, de verdade, quando eu tô na igreja, ou qualquer lugar em comunhão com Deus, eu deleto quem tá do meu lado, eu não tô nem aí, se tiver que chorar eu choro, se tiver que cair no chão eu caio. Galera, é verdade, dá até vergonha do Wesley quando você tá do lado ali, porque o Wesley é aquele cara lá, aleluia, sabe aqueles caras que gritam? É o aleluia. Tá todo mundo quieto, ele grita aleluia, Aleluia. é o irmão aleluia. É o irmão aleluia. Aleluia, glória a Deus! Ah, cara, É o raiz, cara, né? é igual esses dias, final de semana, teve... Eu sou mais, na minha, assim... O Gui, ele é mais lorde, né? Eu sou mais da quebrada, Evangelista, né, galera? Evangelista. Que nesses dias teve um evento, esses dias no final de semana teve um evento aqui na nossa cidade, né? Não sei quem que vai ver, de que lugar do planeta, vamos colocar assim, que vai alcançar, em nome de Jesus, vários lugares esse podcast. A gente tava aqui na minha cidade. Já temos pessoas do Congo aqui, Boa! acompanhando aqui ao vivo. É isso aí. Fala alguma coisa em francês. Alguma coisa. Fala alguma coisa em francês. Bonsoir, j'ai besoin que toi tu t'assoies là-bas, que Rodrigo vienne ici. É isso. Glória a Deus, não entendi nada, mas é isso. Teve até um evento aqui, um evento aqui na cidade, né? E cara, entrou um cantor bem conhecido, assim, bem famoso, e um louvor dele tocou muito em mim, cara. Tipo, tava lotada a praça, assim, um lugar aberto, e eu chorando igual uma criança lá. E tipo assim, aí você olha algumas coisas, tipo, eu me dei conta, falei, nossa, eu tô num lugar aberto, né? Tipo, eu olhei pros lados assim. Mas é essa questão, cara. Acho que você começa a viver com integridade as coisas com Cristo, o seu chamado, quando você para de se preocupar com as pessoas. Aí você vive a parada. Não, com certeza. Você fica... Primeira coisa, você tem que deletar da sua vida para cumprir o seu chamado. Esquecer o seu ego, esquecer o seu eu. Né? Tipo assim, pessoas vão pensar de mim, ficar tudo bonitinho, não vou passar vergonha, não sei o que, meu. Esquece esse negócio de... Porque, meu, assim, ser cristão é isso. Você vai ser... Você vai ser taxado de esquisito, às vezes, de cara estranho, não sei o quê, entre outras coisas, né? Então é isso. De bobinho. Mas né, fica feliz com isso, né? Tipo, glória a Deus, se as pessoas estão me atacando é porque eu tô fazendo certo, né? Quando você começa a fazer tudo muito... Não, se ninguém tá te criticando, se você não tá tendo nenhuma alguma resistência... coisa errada tem, né? Pode ser. Sim. Não vamos afirmar, né? Porque é muito difícil você falar... Sim, não, ficar afirmando as certo, coisas. Você tá fazendo alguma coisa errada. Não, gente, também não é assim. Mas você vai encontrar resistência, cara. O evangelho encontra resistência. Com certeza. Cruz é isso. Ô, Rodrigão, você estava contando antes da gente começar a gravar da tua experiência quando você conheceu a sua esposa. Uhum. Conta aí, cara, fiquei curioso. Fiquei de verdade aí. A gente Cara, não sei se vai colocar no podcast, mas vamos lá. tem a ver com propósito, né? Tem a ver com propósito. Tem a ver com... Porque o meu casamento tem um propósito. Assim como Com certeza. quando vocês casarem, vocês vão encontrar no casamento um propósito. Aleluia. Amém? E casamento é um presente de Deus e muito bem dado, vamos combinar, né?
E aí, cara, a maneira como a Soane entrou na minha vida, eu era um cristão, a Soane não era cristã. Né? E vamos entender aqui, né, que geralmente isso não dá certo. Né? Realmente, Nossa, isso total, é difícil. Se o cristão realmente é um cristão Uhum. raiz, Uhum. né? Porque tem... O cara se diz cristão nominal, se diz cristão, mas faz tudo que faz. Justamente. Mas aí, cara, foi algo muito interessante porque eu fui para pegar um ônibus para Cosmópolis para fazer uma entrevista e contando uma experiência bem rápida. E encontrei a mãe dela dentro do ônibus, o ônibus vazio, e tenho certeza que Deus falou comigo naquele momento. Falou, senta do lado daquela mulher, daquela senhora. Eu falei, gente, mas como que eu vou sentar do lado da senhora se o ônibus está vazio? Mas eu levo alguns princípios para a minha vida cristã que eu não espero 2 vezes para Deus falar. É uma vez só. Sim, e aí eu cara, levanto, isso é top, levanto e vou. E sentei do lado da senhora e de Cosmópolis para Campinas a gente começou a conversar e ela falava muito do filho dela, do netinho principalmente, que tinha acabado de nascer. Entrando em Campinas, quase chegando no ponto final, ela começou a falar da filha. Que a filha estava meio perdidona, que a filha andava numa companhia, que não sabia mais o que fazer. Aí ela pediu o telefone. Porque então eu já tinha praticamente evangelizado ela, falado de Cristo para ela. E ela me deu o telefone, e eu dei o telefone para ela e acabou esquecendo. 2 ou 3 semanas depois, meu telefone da minha casa toca e era a Soane. Falando, não, eu preciso de ajuda, porque eu acabei de perder um amigo num acidente e eu era para estar dentro desse automóvel. Uau. E aí marcamos o encontro, apresentei a igreja para ela e assim ela se convenceu, na época era uma outra denominação que nós estávamos, ela se convenceu a ser uma cristã. E hoje eu vejo a Soane que realmente foi um milagre que aconteceu. Porque ao chegar, né, na igreja que nós estamos hoje, ela realmente se converteu. E hoje é uma bênção, uma pessoa que me completa, uma pessoa que me preenche, uma pessoa que veio ter uma visão comigo. É isso, é o que você falou, né? Isso, o casamento, ele nasceu no coração de Deus e ele une não só 2 pessoas, mas 2 propósitos. Uhum. Para impulsionar esses propósitos. Sim. Então Deus deixava a pessoa sozinho, se ele conseguisse cumprir sozinho. Mas quando esse propósito precisa de uma força, né? Um impulso, Cara, ele une com com outra certeza. pessoa para impulsionar esse propósito. É Sim. um propósito só, na verdade, né? É uma única visão, né? Como a gente está cansado de saber, visão mais visão gera divisão. Sim. Né? Com É uma certeza. única visão. Separado, né? Até esse final de semana eu levei um chambre da minha namorada, né? Eu sempre falava dos projetos, que não sei o que e tal. Tava problema assim. E não fez por quê até agora? Mas, tipo, um cara meio de bravo, assim, tava falando, meu, vai, você só fala que não sei o que e tal. Então, assim, às vezes, as pessoas às vezes querem entrar num relacionamento ou num propósito com Deus, só quer, tipo, mano, não. As coisas vai espremer, vai te moldar o moldo de Cristo, do seu chamado, do seu propósito, do relacionamento. E é assim, e Deus usa assim, né? Foi da regra para exceção. Não da exceção para regra, hein, galera? Deus usou sua vida, conheceu sua esposa, deu lá para Jesus, e glória a Deus, né? Mas deixar isso bem ressaltado, porque esse lance de um cristão e buscar a pessoa no Não, mundo, isso não é uma verdade, não é... É que você teve toda uma situação, que glória sim, a Deus, cara. E... Sim, teve Uma situações... direção do Espírito Isso, Santo. agora, Sim. veja bem, teve momentos difíceis, teve momentos de oração. Gente, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos orando por uma conversão real dela. Foram mais. Você pagou o preço hoje. Pagamos o preço. Caramba. Pagamos o preço. Entendeu? Agora, realmente, gente, o que o Wes falou é exceção assim, realmente é só por Deus.
Vamos usar o caminho, a palavra correta? Não que não por Deus. exista, né? Mas Sim. Cara, uma passagem que eu amo é Isaías 40:28, né? Que fala que os pensamentos de Deus são insondáveis, os planos dele. Sim. Então, cara, não adianta a gente querer entender por que Deus faz, ou por que não faz, porque não tem como. Não tem Sim, como. Tudo ele vê plano, propósito lá na frente. Igual o Guilherme. Deus sempre falou ardentemente na nossa amizade. Puta, eu, o Guilherme e o Rodrigo também, é uma vida dele. Só que como eu conheci o Guilherme antes do Rodrigo, de conversar, de conviver, nossa, era um negócio, daí tinha uma conexão. Mano, de onde que vem isso? Aí se via na igreja, se abraçava, chorava. Os dois ali na presença de Deus juntos. Eu falei, mano, Deus tem alguma coisa pra nós. Tem uma vez que foi numa igrejinha lá em São Paulo, uma igreja que ele ia, e o pastor, Deus usou o pastor pra falar com a gente sobre um propósito junto, e a gente crê que aí, ó, já tá rendendo frutos aí, né, Gui? Não, e assim, não foi por causa dessa palavra, né? As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, não foi nada. Eu falei assim, conversei, tava no congresso junto com o Rodrigo, Deus colocou no meu coração, falei com ele, ele falou, cara, vamos fazer, vamos. E aí a gente já tá com esse plano aqui 2, 3 semanas. Sim. Nem falei com o Wesley, nem tinha falado com o Wesley. Aí o Rodrigo falou pra mim assim, cara, fala com o Wesley lá, lembra? Eu comentei só do Wesley com você, falei, pô, vou falar com o Wesley. Aí liguei pro Wesley, aí o Wesley falou, cara, arde no meu coração, E você vê isso vamos que, fazer. Deus une propósitos, porque eu já tinha falado com Wes, Já. né? Há muito tempo Há atrás. muito tempo. Aí atrás. acabou morrendo, porque, você lembra, né? Que eu tô empecilhos, né? É. Não, mas microfone é caro, que não sei, olha as ideias, que não sei o que não vai dar. Falei, Rodrigo, vou casar, meu irmão, eu preciso guardar dinheiro, não posso gastar, velho. Galera, não, sem zoar. Assim, quando vocês olham esse cenário aqui, vocês devem estar imaginando que top, foi né? planejado. Top é, né? Lógico. Galera, a gente chegou hoje aqui, olhou, falou, pô, talvez esse lugar deva fazer algo bom. Cada um pegou um negócio da sua casa, colocou aqui e ficou assim. Com Deus é assim, cara. Não vai estar tudo pronto, dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro a gente tem que dar o passo. primeiro passo e ele vai colocando pessoas, ele vai criando as conexões, ele vai te dando ideias, ele vai te dando criatividade e você vai fazendo. Isso é andar por fé. Sim. Porque senão a gente quer controlar Sim. muito, bicho. Cristo fala, né? A palavra em si, Deus não está criando expectativas sobre a sua pessoa. Cristo, a palavra é bem simples em dizer, você tem que vir do jeito que você está. Acabou. Né? Então, assim, Deus não quer... Para você se movimentar com Deus, você não precisa adquirir. Você precisa se disponibilizar aquilo que você tem. E, cara, e quando Deus começa a usar os ímpios pra falar com você? Uma vez eu vi um vídeo do dono da reserva, a marca Reserva. Sim. Não, Luciano Huck, não? Eu Não. ouvi em algum lugar que era, fiquei... Não é ele não, é um outro cara. Luciano Huck, se estiver assistindo a gente... Cara, ele falou, cara, quando eu comecei, falo pra vocês, começa com o que você tem. Mano, não interessa se é caro, se não... Mano, começa com o que você tem. Ele falou assim, começou a fazer as camisas, pô, dá pra mudar a gola, pô, fui aprimorando, fui fazendo. Falei, caramba, cara. Mas ele falou de um jeito, assim, muito top, assim, sabe? Eu falei, pô, é verdade, cara. Cara, olha, acho que a pior coisa a gente cumprir nosso propósito de Deus em vida, cara, é a procrastinação, cara. Porque é um negócio muito louco, a gente coloca tanto empecilho. E assim reflete no nosso chamado e no nosso propósito. Porque às vezes nós não achamos que não temos que cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, enquanto eu não estiver inteiramente em santidade. Eu preciso me tornar um santo. Então aí você morre e Deus te busca. Não, é burocrático. Corpo glorificado. Então eu preciso ser um ser burocrático para cumprir o meu propósito e o meu chamado. Entende? Se você pega o próprio Cristo, por exemplo, na escolha dos seus discípulos, quais são os discípulos de Cristo? Verdade. Resumidamente, gente, vamos denominar os discípulos de Cristo? Quem escolheria? Os ninguéms. Não. Quem escolheria pelo currículo? Quem escolheria os ninguéms? Mano, vamos usar. Eu acho que todo mundo. Talvez o cara que eu escolhesse ali era Judas Iscariotes. Que talvez era o cara que tinha mais estudo ali, porque era o contador. Sim. Uhum. Pedro.
Pelo amor de... Gente, eu começo a imaginar como que seria Pedro, ficando viajando na minha cabeça, assim. Mano, o cara deve ser aquele cara muito impulsivo, chato, né? Que adora falando as coisas, meio briguentão, meio Wesley, assim, né? Tipo, nossa, os amigos do trabalho vão ver esse podcast, os caras vão começar a rir, velho. Porque, nossa, eu pego os caras pra Cristo lá, velho. Muito bom. Mas é isso, gente. E a gente tá chegando no tempo? Quanto tempo? Mais 15 minutos. Ó, mais Ó, 15. glórias. Top. Eu gosto muito de uma... Pega minha água aqui do ladinho, meu querido. O Wesley Rodrigão e até Alfa. Eu gosto muito de uma frase. Que ela é bem bíblica. Que é, não despreze os pequenos começos. Nossa. Porque se você for olhar, Forte, na hein? Bíblia, nada começou gigante. Lembra quando... agora deu branco, cara. Elias. Foi lá pro servo dele. Vai lá olhar pra ver se tá chegando, a nuvem tá chegando que vai chover. Ele foi lá e ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí chegou um temporal, né? Tudo começa pequeno, cara. As coisas com Deus são assim também. Vai começar pequeno, não vai começar gigantesco. Mas Deus vai fazendo, Deus vai aumentando, Deus vai te dando graça. É o imediatismo, né? A gente espera tá tudo pronto pra começar a fazer. Não, cara, vai começar pequeno, isso é fato. Mas vai multiplicando, 5 pães. Aprimorando, que é no caso aqui do podcast, né? A gente tá conversando aqui porque a gente ficou meio engessado no começo, a gente fica meio, né? Mas é assim, cara, você vai se aprimorando, você vai aprendendo coisas, né? E eu acho assim, ó, que nem, ó, uma coisa muito louca. Eu estudei ontem à noite algumas coisinhas pra falar aqui, mas acabei nem falando nada. Só estudei pra, né, se surgir algum assunto, ter base bíblica pra falar, né? Não vai falar nenhuma heresia, né? Pra não falar nenhuma heresia, com certeza, Gui. Mas assim, o que eu estudei pra falar hoje aqui, eu já repliquei pra falar com um cara hoje no trabalho, a gente conversando. Então você vê que loucura? Uma coisa que você faz, você acaba aprendendo as coisas de Deus. Sim. Porque, tipo assim, obrigado entre aspas, mas eu fui obrigado a estudar a palavra para não falar nenhuma heresia, porque a gente tá lidando com vidas aqui, porque esse é o propósito do podcast, desse podcast em questão, né? Então, assim, e é muito louco, eu já aprendi, já usei, repliquei, e isso é muito louco, isso é uma boa questão de falar em questão do chamado. Tipo assim, às vezes a gente aprende alguma coisa, ouve, mas a gente não exerce. Mano, mano, sério, o que eu tento fazer, não que eu, né, não sou, nossa, o iluminado, mas assim, cara, o que eu ouço nos cultos, ou vejo um vídeo legal, eu já replico, já tento fazer igual, porque, acho que a gente tem que se inspirar em homens e mulheres de Deus, né? Claro. Sim. Não, porque, tanta gente que se inspira nesses, né, vou nem usar nome de nenhum cantor mundano aí, pra não, né, mas, nossa, você fala, meu Deus. Então, Sim. por que não vai se inspirar em homens e mulheres de Deus, né? Aí estão os religiosos, né? Nossa, mas você tá exaltando, né, homens, não sei o que, tipo, não é... É que na verdade a palavra inspiração ela não tem nada a ver com adoração, Exato, ó. né? Boa. Então a inspiração ele me serve como referência, Referência. né? Boa. Quando eu tenho uma referência e a referência não significa que eu vou imitar a pessoa, Sim. mas significa que ela revela a verdade. Nossa, é profundo, hein? Então, essa verdade que é revelada para mim, que faz a diferença. E aí sim, em cima disso, eu sou inspirado, Com certeza. né? Glória a Então, Deus, né? isso é um diferencial de se inspirar nas pessoas. Inspirados por quem, na verdade? Nas pessoas? Não, mas no Espírito Santo que usou elas. Glória Certo? a Deus. Então isso é fantástico. Ô, galera, e uma coisa que me veio na mente agora, porque eu creio muito que os dons e talentos que Deus dá pra gente estão relacionados ao nosso chamado. Sim. E tem algum dom, vamos falar de dom espiritual, que ardia no coração de vocês, ou ainda arde, que vocês pedem com mais frequência para Deus que outros? Porque Paulo incentiva a gente a buscar os melhores dons, né? Uhum. Tem alguma coisa que vocês pedem para Deus, que vocês receberam, ou que vocês esperam receber?
E como isso está relacionado com o chamado de vocês? Porque eu creio muito nisso, tem relação. Cara, eu vou falar de novo uma coisa aqui. Eu levo muito a sério no cristianismo, cara. De verdade mesmo. O que eu falo pra Deus é assim, que as pessoas veem Cristo em mim. Só. Sabe? Que quando eu chegar no ambiente, a presença chega junto. É só isso que eu quero. Só isso. Sabe, cara? Eu sou apaixonado por Cristo, mano. Não tô falando que a gente tá gravando aqui. Quem é próximo de mim Eu sei, sabe. Você não tá falando o tempo todo. Cara, eu começo a falar de Cristo e me dá vontade de chorar. É a única coisa que eu não me controlo. Eu não, cara, então assim, vem de quem essa paixão? Dele mesmo. Cristo é 100% amor. Sim. Então é isso, é o único dom que eu peço pra ele que quando chegar, mano, cara, é igual uma coisa que eu ouvi do pastor Lucinho uma vez falando. Ele falou assim, é tipo assim, ó, mais ou menos nesse sentido. Irmão, quando você acordar, o diabo, ele tem que ir lá do inferno, tem que falar assim, ó, putz, o Wesley acordou, velho, ferrou. É isso, mano, sabe? Então assim, você tem que carregar a presença, tipo assim, mano, o cara tá vindo, sai. Os bichos tem que correr, velho, entendeu? A presença tem que chegar junto. Então é isso, sabe? Eu não peço dom de revelação, de nossa, Deus manda te dizer. Não, glória a Deus pra quem tem. Eu não quero. Eu quero carregar a presença e pregar. Não quero altar, cara. Não quero, de verdade, assim, sabe? Eu espero que, no fundo do meu coração, que esses vídeos nossos alcancem vidas. Eu quero estar onde que Deus quer que eu esteja. Porque onde Ele quer que eu esteja, onde eu vou estar preparado, né? Amém. E é isso. Para mim, cara, o dom é um presente dado por Deus. É algo que o Zeca, gente. O Zeca é o nosso pet aqui. Alô, Siga. Ele tá com o osso aqui. O dom é um presente dado por Deus para minha vida, né? Para aquilo que Ele vai me usar através dessa ferramenta, desse presente que Ele me deu, para eu alcançar novas pessoas, para eu demonstrar o amor de Cristo a essas pessoas. Quantas pessoas, né, que têm o dom fantástico, o dom de canto, o dom de adoração, o dom de cura, dom da revelação, N dons, não é? Mas, veja bem, aquilo que Deus te dá, Ele não tira. Ele não tira. Não é homem, né? Então, Ele não tira. Quantas pessoas a gente vê desviadas por aí, que tem até mesmo, falam em línguas, traduzem, profetizam, curam. Porque aquilo que Ele deu, Ele não tira. Né? Mas, para mim, o dom é um presente dado por Deus, é algo especial. Que na verdade tem que se voltar para Ele, tem que voltar a glória tem que ser dele. A glória tem que ser dele. Eu ouvi em algum lugar que nós somos seres que não somos preparados para receber a adoração. Quando a gente recebe a adoração e a gente aceita a adoração, isso é top. A gente se destrói. Uhum. O ser humano se destrói, porque a gente não é feito para receber essa glória. É só Deus que pode receber essa glória. E por que tem grandes homens de Deus e mulheres de Deus que se desviam? Por conta disso, a gente não aguenta a glória. A gente não foi feito para ser adorado. Foi feito para ser adorado. A gente foi feito para adorar, sabe? Então, assim, eu não entendo essa coisa. Inclusive, o pregador Judá Bertelli, ele fala, né? Uma vez ele falou acho que num congresso que eu tava, ele falou assim, gente, de verdade, quem tá aqui em cima quer estar embaixo. E quem tá embaixo quer estar aqui em cima do altar. E é isso, e Judá Bertelli, esperamos você aqui, meu querido. Olha, isso aí. Cara, é muito assim, e assim, eu sempre deu muito no meu coração, cara, o dom de cura. Dom de cura, glória a Deus. E Deus já falou algumas vezes pra mim que Ele me entregou isso. Que bênção. Amém. E é isso, né? É você utilizar, você saber receber isso, mas você saber também utilizar isso para a glória de Deus. E você equipar pessoas para que elas também consigam curar no nome de Jesus. Porque não tem nenhum segredo.
orar no nome de Jesus e a pessoa vai ser curada, cara. É isso que Jesus fala na Bíblia e nós cremos nessa verdade. É que nossa cabeça talvez, e a gente já se pegou, eu pelo menos já me peguei, achando que porque eu tenho o dom, por exemplo, de mestre, eu não posso curar. Ou porque eu tenho o dom de cura, eu não posso ensinar. Você não consegue colocar, você não pode colocar numa... Você tem que viver todos os chamados, Isso. né? Agora, se não tem ninguém para curar, quem Deus vai usar? Se não tem ninguém para pregar, quem Deus vai usar? Entende? Agora, Deus precisa, Deus, ele quer usar as nossas vidas. Sim. Deus, ele anseia por usar as nossas vidas. E se, mesmo que eu não tenha o dom de curar, mas o dom de pregar o evangelho, né, e de ensinar, Deus vai me usar para curar. Com certeza. Até porque é por isso que eu utilizei uma forma pejorativa a questão de, tipo assim, de nunca ter me preocupado em... qual que é o meu chamado? Por conta disso. Cara, vai e faça. Você vai chegar um momento na sua vida, como chegou no momento na minha vida, na vida do Rodrigo, na vida do Gui, que você vai vendo na caminhada, tipo assim, opa, eu acho que eu sobressaio disso daqui. Isso aqui enche meu coração. E acabou. Você descobriu o seu chamado. E é isso. Sim. Eu acho que chamado e propósito, de novo a gente volta à raiz de tudo, né? Chamado, propósito, está inteiramente ligado à intimidade. Com certeza. Com certeza. Totalmente. Não existe evangelho, não existe chamado, não existe uma vida cristã sem intimidade. Não existe. Não existe. É isso. Senhores, obrigado pelo tempo de vocês. Topzera. Podcast. Agradeço também, Gui. Top Pessoal, também. aí quais são os próximos temas que a galera gostaria de ouvir. Sim, E a gente ora a respeito disso. muito bem. Mas a gente fica por aqui. Fiquem ligados aí. A gente vai colocar em todas as redes sociais aí, YouTube, Spotify, a Apple. Facebook, o que tiver, não vai colocar isso. Orkut. Orkut, vamos colocar no Orkut. Foi um prazer fazer o podcast com todos aqui. De verdade, não é nada pesado, porque é uma conversa entre amigos, e essa é a ideia do podcast. É uma conversa entre amigos, experiências, histórias, e falar de Cristo. É isso que a gente quer fazer e que a gente sabe fazer. Pessoal, nos vemos por aí. Um beijo a todos. Deus abençoe. Valeu. Galera, assistir podcast em Cucar. Vamos encucar. Cola aí, galera. Pode encucar.